Hey guys, nós vamos fazer a terceira semana do PET 1. No PET 1, a semana 2 e 3 vem junta. E aí eu tinha separado alguns exercícios pra gente fazer essa semana para não ficar tão puxado na segunda semana. Então hoje eu vou explicar para vocês essas atividades que ficaram faltando. O que ele vem falando para você é para você ler o texto e responder as perguntas. A gente não vai ler o texto. Ler o texto nunca é uma opção pra gente, porque tem muitas pessoas que não sabem inglês. Se você não sabe inglês e você bate o olho nesse texto aqui, a primeira coisa que você vai fazer é desesperar. Então a gente vai na pergunta para saber o que ela está querendo e aí depois a gente volta no texto. Aqui é a explicação da primeira pergunta, né? O exercício 6 ele vem com essa pergunta aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que a gente chama de question word. Question words são palavrinhas que possuem algumas perguntas, não são todas. Quais são essas palavrinhas? Em português, elas são o que, como, quem, onde, quando. É importante que você saiba quais são essas question words para saber o que você vai precisar responder. Porque, por exemplo, quando a gente tem aqui um what, é diferente se a gente tivesse um who. Porque um who, ele quer saber quem. Então, provavelmente vai ser o nome ou a descrição de uma pessoa. Já o what, ele quer saber o que. Então, sempre que tiver uma pergunta, é bom a gente identificar se tem uma question word e o que ela quer que você responda. Essas palavrinhas aqui que estão entre aspas, é uma referência do texto. Então, ele quer saber o que essas palavrinhas, o que são essas palavrinhas que são faladas lá no texto. Caso a gente não saiba o que é sense of belonging, não tem problema. Vamos achar primeiro essas palavrinhas lá no texto para ver em qual frase que ela tá, tentar achar os cognatos daquela frase e talvez palavras que a gente conheça em inglês para poder responder. Se você voltar aqui no texto, você vai ver que ela tá aqui, ó, sense of belonging. Mas eu já trouxe aqui para você, destacado onde está a palavrinha e a frase onde ela tá. Então, agora a gente vai olhar os cognatos dessa frase. Então, aqui, ó, tem human, que é humano, conectado, conectividade, alguma coisa que conecta, né? Aí tem as palavrinhas que a gente não sabe e comunidade. Então, o ser humano se conecta, ou ele está conectado, ou ele busca uma conectividade a alguma dessas, para ter isso aqui, que a gente precisa descobrir o que é, na comunidade. Então, vamos olhar o nosso dia a dia. Quando você está num grupo de pessoas, numa comunidade que você gosta, seja dos seus vizinhos, seja da igreja, seja na escola, em qualquer lugar que você tá nesse grupo e você se conecte com eles, o que você sente? Você sente que você está excluído ou você sente que você pertence àquele lugar? Isso é o que a gente chama de sense of belonging. Belong é pertencer. Mas caso a gente não soubesse essa tradução que eu falei agora, a gente usaria essas etapas que a gente fez. Aí você vai vir aqui e escrever o que o texto quer dizer sobre isso. No exercício 7, o texto fala sobre poder e liberdade. Segundo ele, de onde vêm essas duas coisas? Se essa pergunta tivesse em inglês, seria mais fácil para a gente saber como que escreve poder em inglês e liberdade em inglês, para a gente poder pesquisar no texto. O inglês acaba que é uma língua muito introduzida na nossa vida. Então, a gente possui jogos em inglês, a gente possui aplicativos em inglês, existem várias palavras do inglês que a gente utiliza. E quando você vai analisar um texto, você precisa estar atento a essas palavrinhas. Então, poder, em alguns lugares, eu não sei se é da idade de vocês ainda, mas um exemplo que eu costumo dar é das meninas superpoderosas. Lá fala menina, em português é meninas superpoderosas, mas em inglês, quando você vê a figurinha, tá escrito power.
Quando você pensa em poder, para te lembrar que é power, onde você pesquisa na sua mente? Me fala. Então aí a gente já sabe que poder é power. E livre em inglês também é uma palavra que a gente vê normalmente, que é free. Então, se free é livre, vamos achar alguma palavrinha que parece com free no texto. Então, a gente precisa achar power e alguma palavra relacionada com free. Eu já trouxe para você aqui separado do texto, aqui ó, our power and freedom. Então, quando a gente procurou a palavra free, a gente achou freedom, que deriva da palavra free. Depois que a gente achou, vem aqui de onde que elas vêm, que é o que o texto quer. Aí nós temos a letra A e a letra B. Mas dessa vez a gente vai fazer um trabalho de ver os cognatos, de pensar em palavras que a gente conhece em inglês, para tentar identificar o que a frase está querendo dizer. The recognition, o reconhecimento. We, vocês já sabem que é nós somos, que tem o verbo to be aqui. O reconhecimento, que nós somos. Cause, causa. Victim, só que aqui tem um not, então é uma negação. Então, o reconhecimento que nós somos a causa e não a vítima. Aí vem alguma palavra que a gente talvez não saiba. Poder e liberdade. Choose. Não parece muito uma palavra que eu conheço. Responder. Momento. Então, reconhecer que a gente é a causa e não a vítima dá para a gente o poder e a liberdade de escolher a nossa resposta a qualquer momento. Depois no B. Essa palavra a gente não sabe. Using, usando, usar. Authentic, autêntico. Voice, voz. Então, usando a nossa própria voz, né? Nossa voz autêntica, nossa autenticidade. Express, expressar. Então, usando a nossa voz para a gente se expressar into our community. Está falando da nossa comunidade. Então, quando a gente está falando de usar a nossa própria voz para nos expressar dentro da comunidade. Então, isso também é uma forma de poder e liberdade. Então, esse é o exercício 7. Agora, no exercício 8, ele vem pedindo para você relacionar as palavras que tem aqui com a ideia trazida no texto. Como que a gente vai fazer isso? Aqui tem a palavra cause. Quando o texto fala da palavra cause, o que ele quer dizer? Aí eu trago aqui um exemplo. Quando o texto fala de causa, ele quer dizer que somos causa e não vítima. Você pode usar basicamente a mesma coisa no victim. E aí você vai olhar todas essas palavrinhas no texto, tentar interpretar a frase pelos cognatos e responder aqui embaixo. Esse exercício, ele traz uma continuidade da semana 1, falando sobre uma técnica de aprendizado. Essa parte está completamente em português. Ele traz para você um gráfico de uma forma de estudar, e aí o gráfico aqui, ó, tá em inglês, que aqui são 5 minutos, 2 dias e uma semana. Aqui tem o resultado de somente estudar, e aqui estudar e fazer testes. Em 5 minutos esse é o resultado. Em 2 dias esse é o resultado. E em uma semana esse aqui é o resultado. E para te auxiliar na interpretação desse gráfico, ele vem aqui explicando sobre essa forma de estudo, de estudar fazendo testes. E aí você vai ler, tá tudo em português, você pode responder em português também, e responder o que é esse efeito de teste, certo? Aí a gente encerra a terceira semana do PET 1, semana que vem a gente faz a quarta.